Bom, gente, boa noite para todos. Sejam bem-vindos nos nossos encontros das sextas-feiras. É uma noite bem especial que nós aguardamos com muito carinho, né? Nós gostaríamos de iniciar pedindo a Jesus que nos proteja, que nos envolva. Nós vamos, nesse momento, endereçar um abraço a todos os nossos amigos, ouvintes, teleouvintes, da Rede Amigo Espírita, da Rádio Brasil Espírita de Maceió, a todos os nossos companheiros da FEAC, que estão acompanhando em casa, aquele grande abraço, que possamos manter essa sintonia até o final. Nós trabalhamos nas sextas-feiras, como vocês sabem, com o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, livro esse que foi editado no dia 18 de abril de 1857, em França. Se vocês quiserem chegar mais para frente, fiquem à vontade, tá bom, gente? Nós estamos trabalhando no capítulo 2º, da primeira parte, que é intitulada, o capítulo 2º, isso mesmo, capítulo 2º. Nós estamos trabalhando no tópico Espírito e Matéria. Espírito e Matéria. Na última semana, nós fizemos até a questão 22. Então, eu vou reler a questão 22 e 22A, para a gente já adentrar na 23 em diante. Vamos lá. Define-se, geralmente, esta é a pergunta, a matéria como aquilo que tem extensão, que pode impressionar os nossos sentidos, que é impenetrável. Essas definições são exatas? Resposta: do vosso ponto de vista são exatas, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause os sentidos. Contudo, é sempre matéria, embora para vós não o seja. Questão 22A. Que definição podeis dar da matéria? Matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Ponto. Agora, nós vamos na pergunta 23, que já é o objetivo da nossa noite. O que é o espírito? O que é o espírito? Resposta: o princípio inteligente do universo. Aí depois vem a questão 23A. Qual a natureza íntima do espírito? Resposta: não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, visto não ser uma coisa palpável. Mas para nós é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Questão 24. O espírito é sinônimo de inteligência? Resposta: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Mas ambos se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. Questão 25. O espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade desta? Como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? Resposta: ambos são distintos, mas a união do espírito e da matéria é necessária para dar inteligência à matéria. Tá bom, vamos ficar por aqui e agora a gente vai
trabalhar uma por uma. Primeira questão para nós de discussão. Que é o Espírito? Que é o Espírito? Se a gente observar, essa questão 23 ela é formulada com a mesma estrutura, comparando com a questão primeira do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Não é o que é Deus e nem quem é Deus. Que é? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí a gente vem para 23. Que é o Espírito? Princípio inteligente do universo. Então, observe, Deus é a inteligência suprema. O Espírito é um princípio. Aqui não é, a pergunta não está voltada para o Espírito, já numa condição como a nossa, de um Espírito que já passou por uma escala evolucional e já hoje já é dotado de razão, de sentimento, de senso moral. A pergunta aqui é a respeito do ser espiritual. Então, o Espírito, a pergunta é o que é o Espírito? Aí vem, é o princípio inteligente do universo. Isso nos ajuda quando, por exemplo, eu configuro aqui a trilogia que define os princípios elementares da vida. A trilogia é Deus, Espírito e matéria. Então, Deus é Espírito. O Espírito é criado por Deus, mas é Espírito. Então, o que diferencia didaticamente para a gente entender, é entender a importância ou a existência do Espírito e da matéria. Espírito, subentende-se que tem vida, né? Que está em processo de evolução. A matéria não. A matéria não tem vida. A matéria é energia. Certo? A matéria é um tipo de energia. Ou melhor, a energia é a dinâmica da matéria. Até para não mudar as condições. Ficou claro aí? Nós, estudando com mais afinco, com mais cuidado, com mais longevidade, com mais abrangência, nós vamos verificar mais à frente que existe no reino mineral, espíritos em processo de desenvolvimento, de evolução espiritual. E esses princípios que se desenvolvem no reino mineral, vocês vão subentender que são espíritos muito simples. São espíritos que estão laborando, estagiando nos seus primeiros movimentos da evolução. Agora, eu não estou dizendo que aonde há rocha tem espírito, tá? Mas no reino mineral nós vamos encontrar princípios em evolução. Querem um exemplo? Um cristal. O cristal, né? Nós temos vários tipos de cristais. No cristal, por exemplo, você vê que os cristais eles se agregam, não é isso? A atração, a repulsão. Os cristais se desenvolvem, tomam forma. Então, para que haja essa dinâmica, existe ali vínculos, ou melhor, existe ali espíritos estagiando no processo evolutivo. Eu vou simplificar que a matéria é complexa. É o primeiro estágio do espírito, é o seu desenvolvimento nesse campo. Um segundo estágio, que eu estou pulando aí, não estou discutindo tempo, mas o segundo estágio é quando esse princípio que se desenvolveu no mineral, ele vai chegar no estágio vegetal. Então você vai encontrar nas plantas princípios espirituais em processo de evolução também. Já no segundo estágio, diferenciado daqueles que desenvolveram no reino mineral.
Então, a própria estrutura mineral das plantas já configura um estágio, um segundo estágio. Não é? Agora, a planta perto do animal, ela está na retaguarda. Do mesmo jeito que o mineral perto da planta, também está na retaguarda da planta. O senhor captou aí, senhor Mota? Quando o espírito vence essa etapa, que ele vai estagiar no reino vegetal, ele vai habitar no reino animal. Darwin, na teoria da evolução, conta para nós um pouco sobre isso. Desde os animais mais simples até os mais desenvolvidos, os mais evoluídos. Aqui na Terra, por exemplo, os animais mais evoluídos, é fácil a gente dizer quais são, não é? Não é fácil? Quem quer arriscar? O cachorro, não é? Alguns símios, não são todos, alguns símios, o cavalo, o golfinho, a vaca, né? O boi. Não. As aves estão em estágios que antecedem a própria condição dos mamíferos. É muito questão até da própria estrutura do animal, você vai entender. Entendeu? Então, por exemplo, quando os egípcios trouxeram a doutrina da metempsicose, ou seja, a reencarnação no reino animal, eles estavam dizendo para nós um pouco dessa teoria. Só que se confunde isso, até hoje se confunde. Alguns chegam a acreditar que um homem pode reencarnar num corpo de um animal. Isso não pode. Por quê? Seria retrogradar a evolução. É a mesma coisa de eu virar para vocês e falar sobre um animal reencarnando num corpo, numa estrutura de um inseto. Seria retrogradar. Ou pegar um princípio espiritual que está em desenvolvimento no reino vegetal e trazer ele de volta para o reino mineral. Agora, eu gosto de usar alguns simbolismos que a gente encontra nos próprios estudos de André Luiz. Por exemplo, no livro Evolução em Dois Mundos, existem algumas abordagens interessantíssimas. Quando você vê, por exemplo, um embrião, um feto, né, se desenvolvendo no processo da gestação, você vai observar que da união de duas células, de duas células que vão entrando num processo de multiplicação, até chegar no momento do nascimento da criança, vocês vão verificar que em 9 meses existe ali todo o desenvolvimento, obviamente sintético, em meses, desta caminhada evolutiva do espírito. Então ele vai viver os primeiros movimentos no reino mineral, ele vai se potencializando, ele vai se desenvolvendo, a própria formação dos órgãos, até chegar naquele momento que o feto está todo prontinho, bonitinho, já sai até na fotografia, com o dedinho na boca, naquela coisa toda. Ali é uma síntese de bilhões e bilhões de anos de evolução. Captaram aí? E hoje, para ampliar um pouco mais, hoje que o nosso espírito, que já venceu todas essas barreiras, estamos aqui, já como individualidade, que é um assunto que a gente vai trabalhar mais à frente, tá? Que aqui nós estamos analisando com Kardec os primeiros movimentos. Mas quando a gente chega nessa condição de espíritos conscientes, agora já com personalidade, com a questão, com o senso moral, com as experiências adquiridas em vidas pregressas no campo moral, hoje a nossa estrutura é tão perfeita que você não precisa pensar mais para gerenciar sua estrutura física. Os seus órgãos, eu vou voltar para o feto.
O feto não precisa de calcular como é que ele vai se desenvolver, porque isso já é instintivo do espírito. Não é a mãe que desenvolve o feto. A mãe e o pai oferecem as sementes, a semente, né, que será desenvolvida naquele momento em que o espermatozoide encontra com o óvulo. Ali já tem o vínculo do espírito. A partir dali, quem desenvolve o próprio corpo é o espírito reencarnante. Com a sua natureza divina, com as suas experiências adquiridas nos reinos anteriores. Olha que beleza que é o processo. Isso é extraordinário. Até que a gente chega nesse momento aqui, já com personalidade, com inteligência discursiva, nós estamos trabalhando num outro patamar de evolução. Mas como você está reencarnado, você tem um corpo. E esse corpo tem uma instintividade que luta pela preservação dele. E você tem que estar trabalhando num processo de um consórcio, de um casamento muito bem definido com esse corpo. Porque senão você não irá desenvolver-se moralmente, intelectualmente, espiritualmente na reencarnação sem cuidar desse corpo. Mas esse corpo, de uma certa forma, ele é autômato. Não é? Ele tem autonomia. Ele tem autonomia. Basta você estar procurando manter um certo equilíbrio mental para que o corpo se desenvolva. Porque se você ficar doentinho da cabecinha, o que vai acontecer com o corpo? Ele não vai sofrer as consequências? Significa que quando nós nos desarmonizamos mentalmente, nós estamos como que contribuindo para que esse casamento entre o nosso espírito com o nosso corpo entre em crise. Aí o corpo... Mas vamos imaginar que um espírito, uma encarnação, tenha uma performance maravilhosa, equilibrada. Mas ele também vai sofrer com as próprias limitações do corpo. Não é assim? Então o corpo pede e o espírito também pede para o corpo. Ou seja, é uma via de mão dupla, esse casamento, essa relação. Agora, quando o espírito desencarna, o corpo já não mais será o veículo de manifestação dele. O corpo, portanto, vai falecer. O corpo morre. E não terá mais a vinculação do espírito, que vai seguir o seu caminho. E esse corpo, como matéria que foi agregada, com aqueles princípios espirituais muito simples que compõem essa nossa estrutura, eles vão tomar o caminho que eles precisam para continuar a sua evolução. Matéria, o que é químico, o que é matéria, pó volta a ser pó. Agora, aquelas inteligências pequenininhas, simplesinhas, que fazem parte dessa nossa estrutura, elas serão ajustadas a outros corpos, elas serão, vamos dizer assim, reincorporadas numa natureza, sem a vinculação com esse Deus que somos nós perante elas. Deu aí? Não é extraordinário? Pegou aí, gente? Não ficou claro o processo? Eu sei que é difícil entender um pouquinho sobre esses princípios inteligentes que estão no nosso corpo. Mas não se preocupa com isso, não. Porque aqui eu estou incrementando um pouco mais. A ideia principal é entendermos que o Espírito é o princípio inteligente no universo. Aonde há inteligência, existe, portanto, Espírito. Deus é a inteligência suprema. Deus é a causa. Eu posso dizer que nós, espíritos, quando criados, somos efeitos dessa causa. Tá claro, Gino? Você é efeito da causa divina. Quando você é lançado no caminho da evolução,
Você é um efeito. Mas quando você sai do Criador, você passa a ser causa. Ficou complicado? Pegou, Tatiana? Você passa a ser causa. Ou seja, a partir do momento que você começa a caminhar na sua trajetória, você vai se desenvolver como espírito. Então, tudo que vai acontecer na sua trajetória é de responsabilidade sua. Por isso é que você é a causa. Tudo que você fizer vai ter um efeito. Pegou aí? Como é que é o seu nome mesmo? Luana. Captou, Luana? Alguma pergunta até aqui? Fala, Gerson. Quando a gente lê, quando a gente ouve dizer que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então, entende-se que é o Espírito? Sim. Você quer que eu busque lá? Não, mas tudo bem. Eu sei que não foi essa a sua intenção. Mas eu não posso perder a viagem. Mineiro não perde trem. Já ouviu falar esse negócio? Desde a semana passada eu estava querendo perguntar. Tá, então aqui. Então, eu vou abrir o livro de Moisés, no capítulo 1. Tá? Nós vamos buscar aqui criação dos seres viventes. Tá vendo? Você trouxe sem querer. Não, você não tem, evangelho não tem que pedir desculpa, não. E nem tem que perdoar. Isso aqui é um estudo. Ele é dirigido pelos... Se surge uma ideia, uma pergunta, muitas vezes ela acontece para dar o rumo que eles querem. Porque antes, quando eu pensava nisso, eu achava que era aparência. Imagem e semelhança é aparência. Tá. Então, observe bem. Eu não vou desviar não, tá, gente? Tá dentro, tudo está dentro de tudo. Isso é um dos princípios da base evolutiva. Tudo está dentro de tudo. Não tem nada fora. E disse Deus, versículo 24 do capítulo 1 do livro Gênesis. E disse Deus, observem a sequência evolutiva do texto. E disse Deus, produz a terra a alma vivente conforme sua espécie, gado e répteis, bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie. Bestas feras e o gado. Observe que tem uma diferenciação aqui, não tem? E todo o réptil. Então primeiro ele fala de bestas feras, depois gado, depois réptil. Réptil da terra conforme a sua espécie. Possivelmente Darwin se inspirou nesse texto. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Depois a gente comenta, viu Deus que era bom. E disse Deus. E disse Deus. Prestem atenção no que Moisés escreveu. E disse Deus. Deus é a inteligência suprema. Deus é a unidade divina. Deus é um. Onipresente, onisciente, etc, etc. Então disse Deus, vamos ver o que Deus falou? Façamos o homem. Ué, mas peraí. Disse Deus. Está na primeira pessoa do singular, né? Agora foi para a terceira. Façamos o homem. A maioria da turma lê e não sabe. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Viu a gradação aqui de novo? Ele vai lá no mar, ambiente aquoso. Aquoso, aonde vive os princípios mais simples na evolução, certo? Aí ele vai caminhando. Olha, domine sobre os peixes mais simples.
Cada um com a sua espécie. Não pode esquecer disso. Sobre os peixes do mar. Aí ele sai do mar. O que aconteceu com os princípios em evolução que saem da água? Eles vão para a terra. E na terra eles vão buscar o quê? O ar. É daí que vai o desenvolvimento das próprias aves. Deu? Mas eu não vou ficar por aqui. Eu quero atender o Gerson. Quando ele falou, mas espera aí, a imagem de Deus, a semelhança, que história é essa? Doutrina espírita tem uma revelação extraordinária. Deus é o Criador. E Ele trabalha com co-criadores. Quem são os co-criadores? O Espírito. Ele não é o Criador, Ele não é a causa primária, primeira. Eu não disse que quando o Espírito passa a entrar no processo do seu desenvolvimento, ele não passa a ter autonomia, em tese, né? Autonomia em tese. Para que ele passe a ser causa. Você agora é responsável pela causa da sua vida. Tudo que você fizer será sua administração, portanto, sua responsabilidade. À medida em que o Espírito vai evoluindo, a obra do Espírito passa a ser a semelhança, ou melhor, a obra passa a ser a materialização da imagem que ele cria na sua inteligência. Eu vou explicar, não se preocupe. Porque primeiro o Espírito vai estabelecer o desenvolvimento da ideia, pensamento. Ok? Então, quando você elabora, você cria, você desenvolve uma ideia, o que vai acontecer em seguida? Essa ideia passa a ser a imagem que vai ser a referência para você fazer dessa imagem a sua realidade. Não sei se... A Tatiana, você está vendo um quadro na natureza. Você vê uma flor. Aí você tem uma sensibilidade e uma habilidade e um desejo de transportar o que você viu da natureza numa tela. Aí você vai pintar a tela, certo? Aí, o que você vai pintar? A imagem. Mas a tela não vai ser a imagem do que você criou. A tela vai ser a semelhança da imagem que você gerou. Pegou lá? Captaram? Você fala assim, eu vou ser uma pessoa melhor. Eu vou evoluir. Aí você está assim, você está esboçando ideias. Você precisa de melhorar. Tudo que você fizer sintonizado com essa imagem, não é? Vai ser isso um fator que vai promover as suas atitudes, para tirar isso da ideia e fazer disso uma realidade. Então vamos pensar aqui, vamos trazer, eu estou vendo a ala feminina ali, eu peguei a ideia dos espíritos. O sonho da mulher. O sonho da mulher, por excelência, não é ser mãe? Ou não? Ou eu estou agindo contra a natureza? Toda mulher sonha um dia ser mãe. Isso é princípio divino que a mulher traz. Não tenha dúvida. Okay? Você pode até dizer assim, eu não quero ser mãe por uma circunstância. Eu não posso ser mãe por uma outra circunstância. Mas o desejo, a ideia, ela faz parte da natureza da mulher, ser mãe. Certo? Aí ela cultua isso. Eu quero ser mãe. Só que para que a imagem se corporifique, existe um processo. Um processo que vai ser desencadeado a partir do momento que ela acionar o botão da vontade. Porque tem a ideia, mas você tem que ter a vontade que vai fazer com que isso aconteça.
Está dando para acompanhar, gente? Então, quando você cria ou co-cria, não, fala cria porque aí dá cria. Porque eu posso complicar a cabeça de vocês. Fala ou não fala? Quando você achar que você está criando alguma coisa, você não está criando absolutamente nada. É aqui que eu não podia. Mas eu não dou conta, gente. Eu tenho um grave defeito. Né, seu amor? Comecei a falar, eu tenho que falar. A gente acha que a gente está inventando. Eu vou falar inventar. Que a gente está inventando alguma coisa. Já existe no universo de alguma sorte. Porque tudo que existe no universo é criação de Deus. O Espírito é que nós é que vamos descobrindo a criação divina. E Ele que é silencioso, Ele, olha para você ver, personalizei Deus aqui. O Espírito Divino que é silencioso, Ele permite que você ache que é você que está criando. Ok? Porque você achando que está criando alguma coisa, você acaba se estimulando para fazer com que essa criação se torne uma realidade. Quanto mais você vai fazendo isso, a sua participação no contexto da evolução vai se graduando, Gerson. Então hoje você está criando uma série, ou uma série de procedimentos na sua vida, uma série de obras, que são obras muito mais elaboradas do que você criou ontem. Então você é um co-criador. Os espíritos que estão naquela condição de representar Deus de uma forma exuberante, eles chegam inclusive nessa condição, até de estar modelando as obras da criação. Não sei se deu lá. Então, quando o texto está dizendo assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, eu poderia ser muito simplista, mas é uma ideia fundamentada pela doutrina espírita, que a raça humana, ela é modelada por espíritos que são co-criadores, que trabalham em nome de Deus. Jesus é o maior co-criador da nossa evolução. Estarei convosco, tende bom ânimo. Ele está co-criando, ele está co-administrando, ele está co-participando. Tende bom ânimo, eu venci o mundo, vinde a mim, você está cansado, sobrecarregado, né, Dorinha? Você deu muita aula, deu aula hoje, não deu? 11 aulas, olha para você ver. A Dora é a grande representante das esferas superiores da FEAC. Porque ela faz luz, ela é co-criadora do universo, ajudando os meninos, os jovens, nesse calor ainda, né, Dora? Olha para você ver que fantástico. Ainda tem o calor abrasador do Evangelho para colocar energia no processo. E o povo está reclamando, nossa, nunca fez tanto calor, não é? Hoje eu falava assim, Belo Horizonte vai ter o verão mais caliente da sua história. E todo mundo está assim, meu Deus, é o fim do mundo. Não é nada. Esse calor todo é para fazer com que a gente desperte para a realidade do espírito. Porque estava muito morno. Estava muito morno, Márcia. Tem que aquecer esse processo, porque o batismo com Jesus é o batismo do fogo. João Batista é batismo da água. Quer que eu explique? João Batista é Kardec, no seu sentido simbólico, tá bom? João Batista representa o precursor dos novos tempos. João Batista representa a doutrina espírita. Tem espírita que fica discutindo se João Batista é Kardec, se a doutrina espírita é João Batista, se o espírito de verdade é João Batista. Vão discutir até cansar. Mas eu estou dizendo aqui com mais profundidade. João Batista representa para nós batismo da água. O batismo da água é renovação mental. Certo? Então, quando o crente, o protestante... Eu falo crente, é errado, né? Quando os evangélicos... Não, eles são bíblicos. Quando os bíblicos... Porque evangélicos somos nós. Eu não posso abrir mão disso. Só vou brincar com você. Quando os evangélicos, então, estão fazendo aquele processo de batizar...
todo aquele procedimento ritualístico que nos remete ao batismo de João no Rio do Jordão, eles estão fazendo um procedimento de uma conversão religiosa, tá certo? Aí, isso até motiva, por exemplo, é motivado possivelmente, eu estou buscando aqui na Associação Evangélica, eu não estou lá, mas eu posso até dizer que isso está associado, por exemplo, com o capítulo 18 do Evangelho de Mateus, quando Jesus diz assim, que para a gente entrar no reino dos céus é necessário converter e se tornar. Esse procedimento é um procedimento ritualístico. Os maçons, os estudiosos da teosofia, usam muito desses símbolos, que têm a importância devida para eles. Nosso papel que é estudar esse símbolo e verificar que o movimento da conversão mental, ele é o precursor para a transformação do espírito em nível definitivo, que é só com Jesus. Só que não precisa você entrar numa banheira, não precisa você fazer conversão em público. Olha, a partir de hoje eu estou sendo batizado pelo Espírito Santo. Esse procedimento é íntimo. E ele não se dá em práticas litúrgicas, eclesiásticas. Não. A transformação, o batismo com João Batista, é lá no seu trabalho. É dentro da sua casa. É quando você está diante da sua doença, do seu limite. É quando você tem que enfrentar a desencarnação, sua ou de um ente querido. Esse é o batismo. Porque você vai falar assim, está escrito na lei. Como é que eu vou fazer? Eu já sei como é que funciona. Como é que eu vou me comportar? Então, o batismo da água é você ter a informação, ter o recurso e ter a oportunidade de trabalhar. Certo? A sua mudança. Agora, o batismo com Jesus é outro. É o batismo do sentimento. É o fogo que purifica. É o sentido da vida. Jesus é amor. Pegou lá? Gerson. Então, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, nós poderíamos falar, sim, até para dar vamos dizer assim, usar um motor uma mola propulsora no assunto. Mas eu preciso de aprofundar. Então, a imagem e a semelhança de Deus, na realidade, é a nossa. Quanto mais perfeito, quanto mais qualificado você fizer, mais a imagem que você vai concebendo, vai ser uma imagem mais translúcida. Você está vendo a flor, Tatiana? Você vê lá uma orquídea. Essa é a imagem que a sua mente decodificou. Aí você se empolga. Vou. Na hora que você for colocar ela na tela, eu não sou pintor, eu só pinto 7. Lembra dessa você na década de 70, pintar o 7 é fazer bobagem, né? Fazer bagunça. Bom, mas eu posso subentender, o Gerson está aqui, o Gerson é pintor. Eu posso subentender, Gerson, que nenhuma tela que você faz te satisfaz. Você vê, você idealiza, mas na hora que você vai pôr na tela, a semelhança vai ser sempre pobre perante a imagem. Eu estou pegando a ideia do pintor, do músico, em tudo na vida, quando a gente for fazer, quando a gente vê a obra que nós realizamos, ela sempre será imperfeita. Pegou aí? Você levantou a mão, amigo, seu nome e seu bairro. Tiago, de qual bairro, Tiago? Do Itatiaia. Legal. É Contagem, Itatiaia? É na divisa. Ah, legal. Vai lá, Tiago. Pode falar, amigo. Pela pergunta do Gerson, a gente vê que no início da Bíblia tem muito falando sobre a questão que Deus criou e Deus era bom. Então, tem uma diferença aí. Então, a gente pode entender nisso que um Deus é a Pleiade que faz e tem um que aprova, que é Deus que dá a oportunidade e a outra que vai formando. Então eu posso dizer para você o seguinte. Então tá, vou pegar seu raciocínio. Tem os espíritos que estão
estão trabalhando para dinamizar o que vem do alto. Aí viu que é bom. O viu que é bom para um benfeitor espiritual que te tutela. Vamos ser prático, para não ficar árido. A sua conquista espiritual, para o seu amigo espiritual que te acompanha, ele fala assim, e eu vi que foi bom. Ele vai ficar feliz com a sua vitória. O pai vitorioso, o pai em júbilo, o pai em festa, porque viu o filho crescendo, libertando, soltando suas asas, no seu sentido de conquistas, principalmente imorredoras, conquistas espirituais que são definitivas. Que a gente sabe que muitas vezes essas conquistas definitivas, elas passam por vitórias até no campo da terra. Passou no Enem. Pode? Pode, né? Passou no concurso. Olha, conseguiu uma vaga, conseguiu um trabalho, um sonho que ele idealizou está se materializando. O pai vai se sentir extremamente feliz com isso. Certo? O vencer um limite, vencer um distúrbio, uma doença. A gente não fala para a pessoa, por exemplo, ela está adquirindo o equilíbrio da saúde, já estava com uma doença grave, aí ela se recupera, né? E todo mundo chega, poxa, parabéns, você venceu. O viu Deus que é bom é nesse sentido. Porque se eu for personalizar, Tiago, então Deus está à mercê das emoções. Aí a gente vai entender alguns textos do Antigo Testamento que vamos encontrar assim, e a ira de Deus. Eu vou te dar esse exemplo. A ira de Deus é uma das expressões mais repetidas no Antigo Testamento. Deus dos exércitos, etc. Mas a ira de Deus configura ou apresenta Deus muitas vezes violento, justiceiro, né? Caprichoso. Isso não tem nada a ver com Deus. Então a ira de Deus, para vocês terem uma ideia, a maior parte da interpretação mais espiritualizada dessa ira de Deus é a apresentação das respostas da vida diante das atitudes dos indivíduos e das coletividades. Aí a gente tem como ira. Você quer um exemplo? Vocês todos querem um exemplo? Ontem houve um deslizamento violento de terra na nossa querida região de Mariana, perto de Ouro Preto. O mundo inteiro viu essa cena. Eu vi o depoimento de uma pessoa entrevistada. Ela, desesperada, falou assim: eu assisti agora um tsunami, uma onda gigantesca de lama descendo. Para aqueles que estavam vivendo aquilo ali, aquilo é uma verdadeira ira de Deus, não é? Aquilo é uma calamidade. Não, é lógico, não é só para eles, para todo mundo, é uma calamidade. Óbvio que aqueles que estavam lá, a proporção da calamidade é muito maior da nossa, que estamos batendo papo aqui de uma forma muito tranquila sobre o assunto. Ou seja, a dor dá um outro colorido ao processo. Ok? Mas por que aconteceu aquilo tudo? Como já aconteceu 2 vezes aqui na nossa querida região das Minas das Gerais. Porque o homem está destruindo o habitat natural. Não é verdade? Se o homem não tivesse investindo daquela forma para fazer a extração do minério, a natureza estava acomodada e as águas estavam fertilizando os campos. Tá certo? Ok. Então não é ira divina. É uma resposta da natureza a uma escolha, a uma autorização do poder público que
acertou comercialmente com empresas que fazem extração de minérios e que estão destruindo, numa análise humana, tá bom? Porque espiritualmente não tem nada errado, mas numa análise humana estão destruindo esta região maravilhosa das montanhas que nos circunenvolve. Aquela região daqui para o Rio de Janeiro, principalmente, né? Região de Mariana, Itabirito, Ouro Preto, e etc, etc, etc. A gente anda por ali, você só vê terra vermelha, né? De minério. Enfim, bom, quem sou eu para entrar no mérito disso? Mas é uma resposta. Como, por exemplo, quando tem essa época de final de ano, que tem aquelas chuvas violentas, as pessoas que moram nas encostas, por exemplo, da cidade de Petrópolis, Teresópolis, etc., sofrem com os deslizamentos de terra. Não é isso? Eu só falei isso tudo para mandar um beijo para a Célia, que está aqui, representando os nossos amigos de Petrópolis. Não é assim que acontece, Célia? Agora observem bem. É uma região de alto risco. O ser humano, sabendo que existe um risco muito grande, ainda vai lá e põe a casinha dele naqueles lugares mais complicados. O índice, a possibilidade de um deslizamento aonde que os indivíduos colocam determinadas casas, é quase que costuma ser como é que é? 9 por 1, né? A possibilidade tão... Aí o que acontece? Mas o ser humano, não, mas eu quero morar ali. Então ele estará sujeito à ira de Deus. Ele criou a ideia e ele materializou a ideia. Só que ao materializar a ideia, ele vai ver que não vai ser bom. No primeiro momento ele vai julgar que é bom. Nossa, construí meu castelo. E costuma ser isso, viu, Tiago? O indivíduo morava naquelas regiões, né, da Europa, era nobre, morava naquelas alturas, nos píncaros, né? Onde que construiu seus castelos. Hoje ele não dá conta de morar aqui no vale, não. Tem que ir lá para cima para lembrar o passado. Aí, na hora que ele constrói o castelo, é uma imagem soberana. Coisa maravilhosa, minha casa. Minha casa, minha vida. Aí ele vota. Aí na hora que ele vai ver o minha casa e minha vida na prática, ele vai ver a ira de Deus. Mas não era isso que eu imaginei. Aí é a dor, que não é a ira de Deus, é a resposta natural da não elaboração mental, do não planejamento, da falta de organização para colocar em prática as coisas. Vou perguntar para a pessoa mais experiente do ambiente, senhor Murta. Senhor Murta, o senhor está com quantos anos, senhor Murta? Senhor Murta, eu ia falar que era 82. Olha, então vocês me desculpem, mas a referência para mim, na reunião, é o senhor Murta. 91 anos, meu amigo. Olha, 91 primaveras. Que mês que o senhor nasceu, senhor Murta? 3 de janeiro. O Arnaldo nasceu em 22. Arnaldo Rocha, 22, 25. Observem. E nasceu em Mariana, Nossa Senhora. Vamos mudar de assunto. Bom, é de Mariana, hein? Então, o senhor Murta, 91 anos. Quantas coisas, senhor Murta? Quantas ideias que surgiu na vida do senhor, que o senhor teve vontade de implementar? Mas, na hora do vamos ver, o senhor falou assim, não, eu acho que é melhor não. Eu acho que isso pode não dar certo. Ou outra, aí o senhor não fez. Aí o senhor viu que foi bom não ter feito. Pegou, Tiago? Agora, muitas coisas que o senhor Murta fez, acredito que foi muito menos a proporção, pela sabedoria dele, mas muitas coisas que ele fez, ele achou que ia ser bom e não foi bom. Aí, quando ele percebeu que não foi bom, o que aconteceu? Ele tirou ali proveito, ele tirou ali reflexões, para que quando voltasse a oportunidade, na hora de fazer de novo, não, espera aí, eu não vou não, porque esse assunto, alguma coisa está me dizendo que não vai dar certo. É isso, Dora.
Ô, Gerson, te atendeu, Gerson? Entendeu? Já vou. Foi só meia hora para atender o Gerson, mas tudo bem. Ok? Bom, então, isso tudo, nós estamos falando dentro da questão 23, viu, Dora? Eu prometi que ia até na 26. Vamos só a 23A? Qual a natureza íntima do Espírito? Qual a natureza íntima do Espírito? Resposta: não é fácil analisar o Espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, visto não ser uma coisa palpável. Mas para nós é alguma coisa. Ficai sabendo que coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Isso é muito interessante, porque definir a natureza do Espírito, com a nossa linguagem, nós não vamos conseguir definir. Só que a definição do Espírito para nós, ela fica mais simples quando a gente vai falar, por exemplo, do perispírito, que é o corpo que o Espírito constrói na sua evolução e que passa a ser o seu veículo de manifestação. E esse corpo espiritual é um modelador do nosso corpo físico. Certo? Porque para que a gente possa conceber uma ideia, a gente tem que trabalhar com os nossos sentidos. Certo? Da mesma forma que quando se fala em Deus, a gente vai caminhar para aquela ideia antropomórfica, né? De Deus, o velhinho, com cabelo branco, com um cajado, sentado lá, julgando o que é certo e o que é errado. Nós demos essa forma para ajudar o nosso entendimento. Mas Deus não tem aquela imagem. Querem ver um outro exemplo? Jesus Cristo. Não, Jesus de Nazaré. Vamos ajustar. Jesus de Nazaré, para nós, ele tem uma representação europeia. Não é assim? Tanto que os Jesus que estão apregoados aí, né, que estão retratados, tende a ser aquele italiano dos olhos azuis, né? E etc, aquele homem bonito, etc, etc. Agora, e aquelas pessoas que vivem, por exemplo, na África, né, que são cristãs? O referencial de Jesus tem que ser com olho azul ou divino? Aí tem aquelas ideias, né? Aquelas imagens que os homens tentam elaborar na internet, não é? De um judeu que viveu naquela época. Aí eles fazem uma reconstrução através da tecnologia, né? E a gente vai ver que não tem nada a ver com essa imagem que a gente aprendeu e cristalizou na nossa intimidade. Durante um tempo essa imagem tem importância. Mas quanto mais o tempo vai passando e a gente vai entrando numa outra faixa, a beleza que queremos dar a Jesus na forma, essa beleza ela é intrínseca, ela não está na forma. Os nossos parâmetros de beleza são muito diferenciados. Não é assim? Você vai chegando numa condição, não é? Quanto mais você vai se libertando dessas questões humanas, você vai caminhando para a apreciação do que é essencial. Do que é essencial. Do que é poderoso, do que é vigoroso, do que é magnético. A beleza, ela está no espírito, na essência, e não na forma. Então, é muito interessante quando a gente... Outro dia eu estava conversando com um companheiro, com uma idade muito avançada, bem avançada, né? Caminhando para o seu morto aí, e ele falando de como ele é admirador da beleza da namorada dele, que tem 2 anos a menos do que ele. Então, se ele tem lá 90, ela está com 88. E ele falou assim, quanto mais o tempo vai passando, ela vai ficando mais bonita. Ela vai ficando cada vez mais... O que ele quer dizer? Se ele falar isso para um jovem, nossa senhora, que a dona é uma bruxa. Por quê? A mente está feita
ao que é feito, é eleito, é aplaudido da terra. O que esse Senhor está nos dizendo? Que quanto mais o Espírito vai caminhando, mais ele vai descobrindo, ele vai se sensibilizando para uma beleza que aqui na terra ela não tem importância. Não sei se deu lá, fala, Divino. Só lembrando, quando falando da descrição da face de Jesus, aparência europeia, seja o que for, né? Emmanuel, né, quando enquanto senador por Lentos, por 2000 anos, fez aquela descrição maravilhosa da face de Jesus, né? Da sabia da beleza, da perfeição. Mas aí a gente observa, vocês conhecem, já leram o livro há 2000 anos? Quem não leu, não perca. Nós já devemos ter lido esse livro aí umas 50 vezes. E cada vez que a gente passa pela obra, ela te mostra coisas maravilhosas. Mas Emmanuel, o nosso benfeitor Emmanuel, ele, o espírito conhecido através da mediunidade do Chico, ele teve um encontro com Jesus na beira do lago de Genezaré, né? Ele estava em Cafarnaum, na realidade, Cafarnaum, e ele foi procurar Jesus para pedir benefícios, bênçãos para a filha, a Flávia Lentulus, é o nosso querido Chico Xavier. Então, ele tem esse encontro e ele descreve esse encontro de uma forma assim, extraordinária. E ele se refere à beleza de Jesus. A beleza de Jesus. Então, vocês imaginem, ele na condição dele de um senador romano, orgulhoso, dentro dos preconceitos da época, a questão da masculinidade, da sexologia, da sexualidade, enfim. Ele faz uma descrição de um homem extremamente, com uma beleza incomparável. Incomparável. Agora, lembram que eu falei anteriormente sobre parâmetros de beleza? Emmanuel, quando fala da beleza incomparável de Jesus, é complexo você expressar o que o Espírito sente. Lembram? Você vê a flor, mas na hora que você vai colocar ela no painel, ela vai ser muito prejudicada pela nossa falta de habilidade. Ok? Então, Emmanuel, ele está fazendo uma análise do que ele sentiu. Não propriamente do que ele viu com os olhos físicos. É isso que eu quero deixar claro. Porque o que você vê com a alma, isso fica impregnado, isso fica registrado. Porque ver com a alma significa a alma que está intercambiando, que está entrando em comunhão com a outra alma, ou com a essência do que está vendo. Não sei se deu lá. Não sei se deu lá. Agora, só um comentário, tá histórico, tá divino? Porque o Arnaldo perguntou assim, Arnaldo Rocha perguntou para o Chico: Chico, você foi médium. Você foi médium. Você estava sob a hipnose de Emmanuel quando você estava escrevendo o texto. Você viu, portanto, a cena que Emmanuel projetou para você enxergar. Como foi essa visão? Aí o Chico disse: não tem palavras que pudessem registrá-las. Porque é uma emoção que só de relembrar um pouco me levam às lágrimas de uma alegria que eu nunca senti em minha vida. Mas Emmanuel, eu deixo registrado porque isso está sendo gravado e eu tenho compromisso com a história. Então, eu tenho um compromisso de contar o que aconteceu. Porque nós estamos vivendo um momento que existe um grupo como é que eu digo? Que existe um fulcro, é melhor assim. Existe um fulcro de muitas falácias e que divulgam sem responsabilidade as coisas. E os interesses eu desconheço, mas são divulgações incoerentes com a doutrina.
São notícias que levam as pessoas a ficarem confusas. Os interesses eu desconheço, mas sintonizados com as trevas eu não tenho dúvida. Então o nosso compromisso como pretensos historiadores ou historiógrafos é contar como foi. E afirmou Chico Xavier, para concluir, Emmanuel teve o cuidado de fazer a descrição de Jesus homem. Pegou? Jesus homem. Pegaram lá, gente? Por que Jesus homem? Trazer a imagem do educador. Trazer a representação de um ser que é tutor, que cuida de todos nós. Não é uma descrição de um ser intergaláctico, de alguma coisa assim para espetaculosa. O espetaculoso fica pela vaidade daqueles que descrevem. Muitas vezes para usar até retórica para as pessoas ficarem até assim, nossa, mas tudo. Porque Jesus homem, Célia, porque Jesus homem, Jesus benfeitor, ele está aqui, agora. Cada homem representando ele. Legal. Você até abriu um outro painel. Porque Deus conversa com os homens pelos homens. Certo? Muito bem a sua colocação. Então quem está te beneficiando é Jesus. A sua mãe é Jesus. O seu pai é Jesus. O seu filho é Jesus. Aquele que te escarnece ou aquele que te apoia é Jesus. Oh, mas o que escarnece também é. Porque aquele que está te atirando pedra, na realidade ele está fazendo com que a gente se recorde que atiraram a pedra em Jesus. E esse que está te atirando a pedra, ore por ele, porque ele está enfermo. Na essência ele não é um ser desprezível, descartado. Aquele indivíduo que está cometendo o crime mais bárbaro, ele é filho de Deus. Pode não ter o apoio nosso, porque precisa de repensar e precisa de educação. Aqueles que têm a competência, que atuem. Se não atuam, são omissos. Problema de um e problema do outro. O nosso problema não pode ser mais vincularmos as contradições. Não pode mais. Não sei se chegou para vocês aí. Nós estamos vivendo num mundo de muitas controvérsias. Muitas. Muitas. Se você for sintonizar com o que é contraditório, você vai ser mais um na multidão. E você vai sofrer as consequências que a multidão está sofrendo. Agora, se você perceber, todos nós, que a nossa necessidade é buscar o Espírito, é buscar a essência, é buscar a imortalidade, é buscar uma frequência maior, a sua margem de erro vai diminuir. Você vai continuar errando. Todos nós. Faz parte do aprendizado errar. Mas para a grande maioria das pessoas, errar é humano. Repetir o erro é burrice. Mas os erros continuam sendo cometidos sem nenhum pudor. Então, só para concluir. Por que Emmanuel apresenta para nós Jesus o homem? Porque o objetivo da doutrina espírita é trazer Jesus para o nosso meio. Se eu for ficar achando que é pura imaginação, uma oração que define que Ele estará conosco todas as horas que o chamarmos, talvez eu esteja no ambiente errado.
Essa casa tem como patrono espiritual Allan Kardec. Allan Kardec é um dos espíritos mais lúcidos que representou Jesus na Terra. Eu estou usando uma expressão de Emmanuel. Tá? Uma expressão de Emmanuel. Se eu tivesse, não tenho, lógico, mas se eu tivesse condições de sentar agora com Allan Kardec, para bater um papo com ele, e perguntasse assim: Kardec, o que mais te felicita na sua evolução? Eu tenho certeza, se eu estiver errado, eu posso ficar mais um tempinho para reparar nas regiões inferiores, porque eu vou ficar lá muito tempo. Mas pode acrescer, não tem problema, pode imputar isso como carga. Mas eu tenho quase que certeza que Kardec ia dizer que o que mais felicita ele é poder trabalhar para Jesus. E ter Jesus, porque trabalhar para Jesus significa estar do lado de Jesus. Então o que nós estamos fazendo aqui na FIAC? Nós estamos procurando Jesus. Pelo menos eu acho que uma grande maioria. Nós estamos procurando o quê? Jesus, no sentido de encontrar nele o símbolo que nós precisamos para resolver as nossas questões. Para que a gente possa ir se libertando de tudo que está trazendo sofrimento. Agora, com a doutrina espírita que nos revela Jesus como um mestre amoroso, incomparável, nós vamos verificar que nós precisaremos, para caminhar com ele, dar a vida, se entregar. Como é que é entregar a Casa Aberta? É ir para o centro, é ler os livros? Não, amigo. Se entregar para os princípios do amor. Você nem precisa de vir ao centro. Você não precisa nem de religião. Religião é necessária para nós que somos vacilantes. Mas se você está bem, siga o seu caminho. Faça o bem. Esparja a luz. Ser misericordioso. Seja um homem de bem. Você não precisa de religião. Religião existe para aqueles que têm muito o que aprender. E graças a Deus as religiões existem. Porque ai da sociedade se não fosse aqueles ambientes como você foi, que alberga 10 mil pessoas para uma celebração. Ou esses sacerdotes que falam para multidões, para milhões de pessoas, independente da doutrina religiosa que eles seguem. Na casa espírita, nós não trabalhamos com multidão. Por quê? Porque o objetivo da espiritualidade é pensar na multidão discípulo. Porque Jesus tem um discurso para a multidão e tem um outro muito específico para o discípulo. Na Páscoa, na ceia, depois que ele anuncia tudo que ia acontecer com ele, essa é uma das passagens que mais mexe comigo. Quando ele vira para os discípulos e diz assim, está lá no capítulo 16 de João. Nos últimos momentos ele fala assim, não me chameis mestre. Não precisa de me chamar mais de mestre. Lembram que ele falou lá atrás? Eu cito muito. Capítulo 13 do Evangelho de João, no versículo 13. Vós me chamais mestre, dizeis bem, porque eu sou. Quando ele está despedindo dos discípulos, que ele falou que era para chamar mesmo de mestre, ele fala assim, não precisa de me chamar mais de mestre. Me chame de amigo. Porque o mestre não pode contar tudo para o discípulo. Mas o amigo pode. Gente, isso é de um valor. Isso é a expressão mais pura de uma relação.
E foi no momento final, ele tinha que deixar essa imagem marcada na história dos discípulos. Sim. João, Pedro, na história dos discípulos, que agora somos nós. Sob a inspiração de João, Pedro, Lucas. Agora o discípulo somos nós. O testemunho agora não é mais de João, de Pedro, de Lucas, de Marcos, de Tadeu, de Judas. Passou. Eles tiveram a oportunidade deles. João Batista teve a oportunidade dele. Agora, estes estão com ele como co-criadores. A imagem e semelhança. Eles já estão num processo de comunhão tão extraordinário com o Cristo, que eles falam em nome dele, com autoridade. Mas eles estão falando conosco. E somos nós que estamos. Não se assuste. Somos nós que estamos sendo convidados de uma forma muito especial. Milhões gostariam de estar sendo convidados como você está sendo convidado agora. Porque o convite que está batendo na sua porta é um convite assim, ó, sem curva. O convite está indireto. Agora, a multidão nem sempre está pronta para pensar. A multidão precisa de ídolo. A multidão precisa de referência. A multidão precisa do castelo, do templo. A multidão, muitas vezes, como eu conversar com você, né, gente? Ele estava falando da contradição que ele viu num templo, onde tudo adornado de ouro e o sacerdote falando de pobreza. A multidão precisa dessas contradições, porque observando a incoerência que o indivíduo deixa de ser multidão, ele deixa de ser massa. A massa não pensa. A massa gritou por Jesus e daqui a pouco gritou por Barrabás. Não, nós queremos é Barrabás, não queremos Jesus não. Entendeu, seu morto? Então não dá para definir a natureza do Espírito. Porque se o Espírito sendo a inteligência criada por uma inteligência maior, materializar, corporificar, de uma certa forma é distanciar mais ainda da própria essência que é o Criador. Não criem ídolos. Não busquem nos homens o que é perfeito. Idolatria é morte. A essência que o Evangelho proporciona para nós é libertação. É vencer tudo aquilo que impede. É ter paciência, mas agir. Acreditar. Fazer o bem. Quando se sentir mais desfalecido, levante, olhe para frente, porque você sendo a causa, você sendo a responsabilidade ao mesmo tempo, você sendo o compromisso, não tenha dúvida de que as coisas vão, a partir da sua fé, do seu investimento, as coisas da sua vida vão tomar outro rumo. Não por passe de mágica, vou repetir, mas por muito esforço, muito trabalho. Tem coisas que a gente já está percebendo que precisa de mudar. Tem que mudar. Então começa a mudar. Sabendo que a vitória plena, ela vai demorar muito tempo, pode ser até muitas encarnações. Mas não usa aquela frase de alguns, isso aqui eu vou deixar para outra. Não faço não, porque quando eu faço isso aqui eu vou deixar para outra, costuma a outra demorar muito, né, Dora? E o preço para mudar ser um preço muito alto. Então, queridos amigos,
nós estamos caminhando para o final do nosso encontro. Eu gostaria de ler um pequeno trecho da carta de Paulo aos Gálatas, quando ele diz assim, olha que interessante, as obras da carne e os frutos do Espírito. Versículo 16, digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O que o Paulo está dizendo para nós? Andar em espírito. Como é que a gente pode andar em espírito? Hein, Dora? Como que nós podemos andar em espírito? Ô, gente, agora vocês podem encarnar de novo, porque eu estou achando que todo mundo foi embora como espírito. Como é que... Hã? Está todo mundo andando em espírito, né? Está prestando atenção no estudo? Como que nós podemos andar em espírito? Como que Deus conversa conosco? Deixa eu ajudar. Como é que Deus conversa com você, Denise? No seu coração, no seu íntimo, sua consciência, sua intuição. Você foi fundo. Nós vamos chegar num estágio espiritual que nós vamos viver uma segunda morte. Um dia eu te explico o que é isso. Morrer lá do lado de lá. Nossa senhora, já não está querendo encarar a daqui para lá? Morrer de lá também tem outra? Tem, mas essa aí não dá nem para explicar demais não, porque nós vamos deixar o povo meio doido, meio preocupado, né? Você vai atingir um clímax total de intuição. O Espírito vai se libertar de tudo que é ilusório. Você vai se libertar até do que está escrito. Você vai viver em plenitude com Deus. Falar do Espírito é complicado, porque é um outro padrão de vivência. Aqui nós estamos num plano de conceito, nós estamos discutindo assunto. Quando você está falando da matéria em espírito, é comunhão, é sentimento puro. Vocês já viveram alguma experiência mediúnica mais transcendental? Uma experiência, por exemplo, corpo físico naquele meio termo, e ir para o mundo espiritual e viver coisas assim maravilhosas, de voltar em lágrimas de tantas coisas bonitas. Eu aposto que se apertar aí vocês vão se lembrar. Então, quando a gente fala do reino, Jesus usa essa expressão, o reino de Deus, etc, etc. É utilizado algumas imagens, algumas figuras para a gente, pelo menos, começar a conceber. Mas a imagem, semelhança, lembra que a gente falou no início? A imagem perfeita, não tem jeito de você descrever, ela é sentida. Então existem espíritos, ô Murta, que na hora da desencarnação, o processo é tão maravilhoso que não tem sofrimento absoluto, não tem absolutamente nenhum. O espírito se desprende do corpo, já quase como um pássaro ascendendo às alturas. É alegria, é plenitude. Não sei se deu lá. Mas para o espírito entrar num êxtase desse, pode ter certeza que foi uma vida procurando isso. Uma vida de sacrifício, uma vida de interesse pelo outro, de solidariedade, uma vida de compreensão, uma vida de pacificação.
de renúncia. Mas não renúncia assim, igual uma senhora que eu vi no supermercado hoje. Ela estava carregando um monte de sacola, né? Nossa, aqueles desgraçados, aqueles meninos meus, nenhum presta, não vem nenhum aqui para me ajudar. Eu olhei para ela, né? Calculei lá uns 80 e poucos. Talvez ela tenha 70, tá 80, porque os desgraçados não ajudam mesmo. Uma vida de renúncia. All right. Mas seria para ela tão diferente. Filho, vão comigo no supermercado? Aí eles estão lá. Daqui a pouco, mãe, julgando alguma coisa. Tudo é assim, daqui a pouco. Estou indo. Aí fica tudo quietinho. E ela, bom, eu pedi, eu ensinei, eu dei exemplo a vida toda, não querem vir. E ela vai para o supermercado, pega a sacola, louvado seja Deus porque eu consegui comprar o mantimento. Senhor, me abençoe para que eu possa levar essa mensagem para os meus filhos. Seria muito diferente do que ir dizendo que os meninos é tudo desgraçado. Pegou lá? Como é que você está? Tirando as coisas ruins, está tudo bom. Como é que está a vida? Nossa, ninguém suporta esse calor. Nossa, como é que... Não dá, ninguém merece. Isso, Milza, não é sacrifício. Isso é uma carga que está sendo tributada pela própria pessoa, numa dinâmica de extremo desconforto, de irreverência, de indiferença ou de rebeldia quanto aos ditames do alto. O que eu quero dizer com isso? Viver em espírito, hein, Dora? Porque se vivemos em espírito, devemos também andar em espírito. O Paulo está dizendo o seguinte: priorize o seu sentimento. Viva os seus sentimentos com coerência, com o que você já está concebendo como uma vida melhor, um comportamento mais condizente com o que você acredita ser o melhor, imagem e semelhança. Agora, quando a gente começa a querer, né? Quando a gente está iniciando o processo da mudança, o início, meu amigo, os frutos são teratológicos. Você não vai desenhar um Bougainville com a magnitude dele. Vai sair os traços todos tortos, as cores diferenciadas. Mas você tem que repetir, você tem que acreditar, você tem que ir fazendo. Você vai ter que desenvolver habilidades. E a habilidade no trato com o semelhante, observemos bem, é uma das conquistas mais nobres do Espírito. Aprenda com aqueles que estão conosco. Viva o espírito da relação. Viver em espírito. Viver o espírito da relação. Eu costumo dizer de vez em quando eu repito isso aqui, né? Para não dizer que é toda semana. Nós temos que viver intensamente a experiência. Você está sentado do lado da Milza, a Milza do lado da Márcia, pode ser que seja a última vez. Oi, Márcia, seja bem-vinda. Oi, Márcia, vai com Deus. Oi, Milza, que bom te ver. Nossa, você está bem, hein? Olha, o seu astral está legal. É diferente. Você está caída, você está com depressão. Você está do lado da família. Ao invés de dialogar, menospreza a oportunidade, cada um na sua. Na hora do alimento, cada um pega um prato, vai para um lado, vai para o outro. Você tem lá na casa, né? E isso não é só casa de rico, não. Antigamente é casa de rico, né? Hoje ali você passa ali na comunidade, ali, todo o barraco, se tiver 3 cômodos, tem 6 televisão lá dentro. Né? Aí cada um assistindo um programa diferente, num espaço ali de 3 metros quadrados, cada um vivendo uma realidade diferente, sem nenhum comprometimento de relação. Você está ali com a sua irmã, olha, vai ter um dia que você não vai estar mais. Se ela é turrona, ou se você é turrona também, faça a sua parte. Dê bom dia, se ela não te responder, é problema dela.
Ofereça a oportunidade. Não é? Ofereça a oportunidade para você e para aquele que você está convivendo com ele. Viver é extraordinário. Conviver é redenção, é libertação. Caríssimos, que Deus nos abençoe. Agradeço de coração a oportunidade do estudo da noite. Nós, portanto, só conseguimos trabalhar a questão 23 e 24, né, Dor? 24 passou? Passou, né? Então, trabalhamos a 23 e a 24. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos trabalhar a questão 25 em diante. Tenham todos uma boa semana. Relembrando que nós fazemos as transmissões ao vivo na terça, com o programa Amor e Sabedoria de Emmanuel às 20 horas, através do site da FEAC. Às quartas-feiras, o estudo está sendo transmitido com o Vladimir, a partir das 19h30, também pelo site. Quinta-feira, nós temos o programa Apocalipse, a partir das 20 horas também. E aqueles que nos acompanham nas sextas-feiras, continuem conosco, e quando vocês fisicamente não puderem estar presentes, não se esqueçam que nós lançamos essa transmissão para atender as impossibilidades de estarem aqui. Vibrem por nós, para que o nosso trabalho continue dentro das nossas limitações, mas a gente costuma repetir aqui, que para que esse trabalho atinja a tantos corações como ele vem atingindo, nós contamos com a família Kardec, com a família FEAC, cada vez mais unida. Porque aqui é uma casa espírita pequena, mas é um espaço em que nós não abrimos mão de ser um espaço que possa ser a representação de um cristianismo na sua mais pura essência. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, não existe aqui competição, a hierarquia aqui da casa é apenas para distribuir tarefas, para que a gente possa, organizados, unidos, possamos não fazer da FEAC um lugar que possa nos distanciar do real, da essência do cristianismo. Porque, infelizmente, em muitas instituições, a gente vê ainda as nossas repetições do erro do passado. Então eu peço a vocês que, não estando conosco, sempre orem por nós. Vibrem pelo nosso trabalho, porque aqui o nosso interesse principal, primeiro, é fazer do Evangelho um trampolim para a nossa mudança pessoal. Todos nós aqui da FEAC, como equipe, somos os maiores necessitados. Mas, sendo acolhidos, sendo consolados, orientados pelas hostes superiores, o nosso prazer maior se faz em poder dividir estas bênçãos com todos que aqui se aportam e todos aqueles que nos acompanham à distância. Então, assim nós gostaríamos de nos despedir, desejando a todos um bom final de semana, que a próxima semana seja pródiga de oportunidades, e se Deus nos abençoar, estaremos de volta na próxima sexta-feira. Assim, muito obrigado a todos.